de agradecer aí a presença de todo mundo. A gente fica muito feliz por ter bastante gente do ATIG aqui, né? Quase que 100% do nosso público é ATIG. Agradecer, então, os técnicos que fizeram um maior esforço aí para estar conseguindo estar aqui, estar com o pessoal aqui. E a gente vai estar conversando, então, um pouquinho sobre o custo de produção. Alguns dos produtores aí já devem ter me ouvido falar sobre esses custos de produção, porque a gente está numa época de fechamento de dados aí de benchmark. Então, onde a gente conversa bastante sobre esses cursos. Alguns, então, já viram alguma coisa dessa palestra, certo? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o custo de produção e essa importância que ele tem para o produtor. Pessoal, primeiro a gente fala um pouco sobre o programa ATIG. O que é o programa ATIG? É o Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Como ele está funcionando hoje nos moldes da cafeicultura? É um programa, então, de 4 anos, onde o produtor é atendido gratuitamente durante esses 4 anos, com uma visita mensal de 4 horas. Então, o técnico vai estar passando todo mês, fazendo a parte técnica e a gerencial, que a gente vai estar, então, entendendo um pouquinho aqui como que funciona. Por que esse programa é 4 anos na cafeicultura? Porque a gente sabe que é uma cultura perene, né? Então, ela tem um ciclo muito demorado. 4 anos no café é muito pouco tempo. Por exemplo, esse ano que a gente passou por geadas aí, os grupos novos que estão começando, provavelmente tem que fazer algum tipo de poda nessa geada, o resultado só vai vir daqui 2, 3 anos. Então isso aí, 4 anos para o café é muito pouco. E a gente fala ali também do 5º ano, que é o pós-ciclo. Nosso programa começou em 2016. Então, os primeiros grupos que terminaram, eles estão continuando nesse pós-ciclo. Então, existem algumas formas de continuar esse projeto, que aí vem por meio de entidades parceiras que estão ajudando, então, a bancar esse projeto. Porque o Senar, ele tem a obrigação de dar essa assistência técnica para todos os produtores que contribuem com o Senar. Então, é uma grande maioria, são todos os produtores de Minas Gerais que contribuem com o Senar Minas. De onde vem o dinheiro do Senar? Todo mundo, quando faz um curso, vê falar isso aí, sabe isso. Então, o dinheiro nosso, quando a gente paga imposto, o produtor vende o café, vende o leite, milho, ele está pagando imposto. Um pedacinho desse imposto, 0,25%, é convertido então para o Senar para devolver de volta para o produtor rural. E esse imposto, então, a gente faz o quê? Os cursos do Senar, que a maioria conhece, a maior expertise do Senar, e está vindo forte agora com a TIG, que está dando bastante resultado. Como que o nosso programa funciona? Ele é pautado por 5 passos. Primeiro, então, o técnico vai fazer um diagnóstico especializado de cada propriedade. Ele conhece a propriedade a fundo e vai conversar com o produtor e entender quais são as demandas daquela propriedade. Depois, junto com o produtor, eles vão estar fazendo, então, um planejamento para aquele próximo ano agrícola. Dentro desse planejamento, a gente começa a executar e tem as adequações tecnológicas. Por exemplo, um ano igual esse, a geada pegou, eu vou ter que mudar a adubação, vou ter que mudar controle de pragas e doenças, então essas adequações sempre existem, de acordo com o planejamento. Quarto, e não menos importante, o Senar, nesses 4 anos, ele tenta capacitar o produtor para que, depois dos 4 anos, ele consiga caminhar com as próprias pernas. Então, a gente faz os cursos do Senar dentro do ATIG, com produtores do ATIG, específicos de acordo com as demandas que os técnicos estão pegando, com as falhas que os produtores têm, com o que eles precisam melhorar. E, quinta parte, é a avaliação desses dados, que acontece, então, nos benchmarks.
Essa avaliação, a gente vê os resultados numéricos de um grupo. E o produtor consegue se inserir dentro daquele grupo e ver como que ele está. Se ele está bom, se ele está ruim, como ele pode melhorar. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. O nosso programa, ele é pautado por 5 pilares muito importantes. Primeiro deles, pilar técnico, que é o que a grande maioria do produtor gosta, da assistência técnica, de estar lá todo mês, acompanhar a aplicação de produtos, acompanhar então os manejos, e isso aí é muito importante. O pilar gerencial, que como o César falou, faz toda a diferença. A gente começa recolhendo então esses dados técnicos e em cima disso aí a gente começa a tomar decisão técnica, decisão pautada por dados. Isso aí dá um resultado muito bom. O terceiro, e não menos importante, é o ambiental, a sustentabilidade. Então, todas as recomendações, tudo que os nossos técnicos estão falando, estão recomendando para os produtores, é pautado sobre as leis ambientais. Então, a gente está obedecendo às leis ambientais. O profissional, que é a capacitação desses produtores dentro desses 4 anos. E, por último, o familiar. A gente sabe que a cafeicultura aqui no sul de Minas, ela é bastante grande. Então, muitas famílias vivem dessa cafeicultura. Então, a atividade tem que ser lucrativa. Como que eu vou cuidar da minha família se está dando prejuízo? Então, a gente tem que fazer uma atividade lucrativa. Para vocês terem ideia, a demanda do nosso ATG, ele começou em Minas Gerais em 2016, com 10 grupos na região das Matas de Minas e 10 grupos no sul de Minas, somente com café. Hoje a gente já atende todas essas culturas. Aí eu acho que está um pouco difícil de ver, mas está a piscicultura, bovinocultura de corte, leite, a apicultura, frutas vermelhas, ovinocultura, caprinocultura, entre outras. E também tem as cadeias agroindustriais. Todo mundo está querendo participar do ATG. Então tem lá a de queijos, defumados, pescado, doces, entre outras. Então essa demanda do ATG, dessa assistência técnica junto com o gerencial, tem crescido bastante. Para vocês terem ideia do que está acontecendo, o Senar hoje tem mais de 10.800 produtores atendidos em Minas Gerais. E esse número está só crescendo. De 2016 para cá, já foram feitas mais de 200 mil visitas. Aquele número ali é do mês 6. Então isso aí já está chegando consideravelmente em 250 mil visitas. Certo? Em 2019, o Senar tem investido 15 milhões na TIG. 2020, com pandemia e tudo, passou para 23 milhões e meio. E esse ano está programado para fechar aí na casa dos 51 milhões. É um projeto caro, é um projeto que dá resultado e que está crescendo a cada dia mais. A gente trabalha, então, na regional aqui, que é a Regional 9, Regional de Passo. São atendidos em cafeicultura 20 técnicos, são 20 grupos, sendo esses 20 grupos situados em 18 cidades. Então, elas ali marcadas de vermelho, que vocês não vão estar conseguindo ver certinho, mas é toda essa região que a gente está aqui, certo? Então, a gente tem cafeicultura de montanha, cafeicultura mecanizada em áreas mais planas, região de Alterosa, Alfenas, e a gente tem aqui também campestre, o pessoal está aí hoje, pessoal de Poço Fundo, que está aí presente também. E um dado interessante, pessoal, 70% do nosso público são de pequenos cafeicultores, com menos de 10 hectares. É a famosa agricultura familiar. Mais ainda, essa agricultura tem que dar lucro. E a gente costuma falar isso, que não importa o tamanho do produtor, se é um grande ou um pequeno, ele tem que ser profissional. Ele tem que conhecer seus custos e tem que gerar dinheiro com a sua propriedade. Pessoal, esse gráfico aqui mostra o acompanhamento da região
eu peguei um dado mais próximo daqui de Machado, que é um grupo de Poço Fundo, que começou então em 2016, ele terminou em 2020 e agora 2021 ele começou novamente. Então aqui a gente tem a parte de cima, a produtividade do grupo, e a linha azul, com a bolinha branca lá, é a média nacional. Então o que a gente vê? Que a produtividade dos grupos, ela começa a superar então a média nacional. Detalhe, a primeira coluna, ela é o resgate, né, da safra de 2016, que quando a gente entra, a gente faz um resgate do ano anterior, quando o Senar não estava lá, para ver como que estava a situação do cafeicultor. Nessa safra de 2016 aqui, a gente veio de uma seca bastante grande, de 2014, que o César falou, então onde 2016 explodiu de produção. A gente achava lá no começo que não ia conseguir bancar esses números de 2016. Porém, a história mostra para a gente que melhorou. Então, em 2017, o grupo produziu 35 sacos por hectare. 2018, 31. 2019, 28 sacos por hectare. Por que essa produção caiu? Caiu porque a gente chegou começando a fazer alguns manejos, principalmente manejo de poda, que não vinha sendo feito. Então a gente reduz para depois subir. E fechando aqui o ano de 2020, que foi uma super safra no Brasil, com 32 sacos por hectare de média nacional, nosso grupo fechou com 46,1 sacos. Então aumentou na casa de 10 mil sacos que o grupo produzia para 15.700 sacos. Um aumento bastante expressivo dentro desses 4 anos. E agora a gente tem um dado aqui de resgate desse ano, que é a safra 2021, onde o nosso técnico Emílio está começando lá. Então a gente vê que esse ano é um ano de safra baixa, por conta dos intempéries aí, então, que o César falou muito bem. Então esses intempéries têm interferido na nossa produtividade. Um dos pontos que a gente tem que atentar, então, vou mostrar para vocês. Pessoal, nesse gráfico aqui, ele mostra lá os 6 anos de novo e os custos de produção. Então, isso aí é média de um grupo de 28 produtores, certo? Então, em 2016, o custo nosso fechou com R$ 385. E de verde lá, ó, é a diferença que deu para o preço médio de venda. Então, o pessoal ganhou, em 2016, R$ 52 por saco. Em 2017, fechou em 354 e o preço médio lá do que sobrou, que foi vendido, foi de R$ 80 por saco. Em 2018, foi prejuízo. Então, fechou em 422 e a média de venda, que estava em 2018 muito ruim de vender, fechou em R$ 420. A média do grupo, dados reais, certo? Então, tomou um prejuízo de R$ 2. A gente vai entender que esse prejuízo aí não é um prejuízo tão grande assim. Em 2019, foi 380 o custo de produção total, a média do grupo, e um lucro de R$ 54. Aí a gente vai para o ano de 2020, onde a produção foi bastante alta, 46,1 sacos por hectare. O lucro foi de 240. E 2020 também era ano de preço ruim. Porém, a produtividade fez sobrar dinheiro. Então, esses dados são dados reais de um grupo que terminou. E esse ano, a gente vê que o custo foi lá para cima, para R$ 651, com dados de resgate, onde o nosso técnico, então, Emílio, pegou lá em Poço Fundo. E, com o preço bom por conta da geada, ainda assim sobrou bastante dinheiro. Aquilo ali é lucro por saco, R$ 288. A gente está num ano bom, por quê? Comprou os insumos no ano anterior a preços normais e vendeu o café agora com preço de geada.
Então, esse ano é interessante. Agora, a gente tem que começar, então, a atentar para o próximo ano, onde tem uma alta expressiva de insumos aí, e como que vai ficar esse preço, né? O Marcelo falou para a gente lá, que tem expectativa de preços bons. Pessoal, explicando um pouquinho da nossa metodologia, quando a gente conversa em custos, a gente fala em 3 custos: COI, COT e CT. O que é o COI? O COI é todo o desembolso que eu tenho da minha atividade. É o primeiro custo, onde a maioria dos produtores acham que é aquilo ali que eles gastaram só. E ainda assim pega só os principais custos: adubação e colheita. O resto é isso. O café está me dando bastante dinheiro, eu gastei pouquinho. Será? Vamos entender. Depois do COI, a gente tem o COT. O que é o COT? É o custo operacional total. A gente pega todo esse desembolso, então, que foi gasto. Qual que é o desembolso? Adubo, mão de obra, insumos, todos esses gastos que a gente tem, que tira o dinheiro do bolso, está lá no COI. O COT, a gente vai juntar mais a mão de obra familiar, porque o nosso grupo é composto, então, por bastante agricultor familiar. Então, eles fazem o serviço. Esse serviço não tem valor? Tem sim. Ele vale a mesma quantidade que eu pagaria para fazer esse serviço, ou então, se eu fosse trabalhar para outra pessoa, fazer o mesmo serviço, quanto eu ganharia. Essa é a mão de obra familiar. A gente anota, a gente faz o custo dela aí. E, por último, a depreciação. A depreciação, eu não gosto muito desse nome depreciação, não, porque a gente pensa que vai acabar. Mas a depreciação aí, como que ela funciona? Ela é uma diluição, então, do custo de um implemento, de um trator, de uma casa, de um barracão, de uma lavoura. A gente faz essa diluição em um certo tempo, onde a atividade tem que pagar. Por exemplo, eu comprei um trator por R$100 mil. Esse trator ele tem um tempo de depreciação de 10 anos. Então, esses R$100 mil dividido em 10 anos, ele vai custar para o meu café R$10 mil. Se eu produzir um saco de café, 100 sacos de café, 1000 sacos de café, ele custa R$10 mil. É o custo fixo. Então, quanto mais eficiente eu for, melhor eu vou diluir esse custo fixo e mais rentável vai ser minha propriedade. Então, a gente usa essa depreciação aí para cada item, para cada produto de um tamanho. Custos menores, maquininha, são 5 anos. Custos maiores, casas, barracões, são 40 anos. Então, essa depreciação é proporcional, para a gente poder estar diluindo, então, esse custo. E, por último, o CT, que é o custo total. Quando a gente chega no CT, a gente somou COI, COT, mais 6% sobre o capital médio empatado na atividade. Para eu produzir café, eu preciso ter terra, eu preciso ter lavoura, eu preciso ter um trator e por aí vai. Então, todo esse capital que eu empatei lá, ele tem um custo. Se eu vender tudo e colocar esse dinheiro na poupança, a poupança me pagaria mais ou menos esses 6%. Então, a gente fala que é o custo de oportunidade. A atividade tem que pagar também pelo menos esses 6%. Então, ele é colocado aí no nosso custo. Quando o produtor fecha, então, o CT, ele pagou todo o desembolso, pagou toda a depreciação, mão de obra e ainda 6% sobre o capital empatado. Quando ele empata aí, ele está dentro do jogo ainda. Vamos entender então o que são as margens. A margem bruta é quando o produtor pegou todo o dinheiro que entrou para ele e tirou o que ele desembolsou, tirou o COI. O que sobra na mão dele, aquela quantidade grande de dinheiro, é a margem bruta. Muita gente pensa que é lucro, ainda não é lucro. Por quê? Eu tenho a minha mão de obra familiar e também tenho as depreciações. Esse dinheiro das depreciações, o produtor tem que ir reservando ele, guardando, por quê? Veio uma geada, precisa repor a lavoura, trocar a lavoura. Ele tem capital para trocar. O trator estragou, precisa pôr outro. Ele tem capital. A gente sabe que nem sempre é assim, mas na metodologia, a técnica funciona dessa forma.
tem produtores que usam esse dinheiro da depreciação para investir, comprar mais terra e tal. Só que às vezes ele passa apertado na atividade. Aí tem que entrar em banco, pagar juro. Então, não é muito certo. A atividade do café, quando a gente fala em custos, a atividade não ganha nada e não paga juro. Quem paga juro é o produtor. Porque quando a gente faz essa conta, já está contando que o dinheiro que vai gastar na atividade. Então, se o produtor gastou errado, gastou onde não devia, foi para a praia, comprou uma caminhonete nova, ele vai entrar para pagar juros, isso aí não é culpa da atividade. No custo de produção, esses juros não entram. Certo? Então, olha lá, a margem bruta, quando tem margem bruta, ele está pagando as contas. Quando tem margem líquida, eu peguei toda minha venda, minha receita, tirei o corte, sobrou a margem líquida. Então, paguei depreciação, paguei a mão de obra familiar, daí para frente já é lucro. Mas o lucro real mesmo é quando paga os 6%, aí já é considerado um bom negócio. Pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico bastante interessante. A gente consegue ficar falando sobre ele aí várias horas, né, Eugênio? A gente conversou muito isso aí lá em Alterosa, em todos os benchmarks que a gente passou. Esse gráfico aqui, então, mostra pra gente, pessoal, aquele custo, o COI, custo operacional efetivo, que eu gastei de dinheiro, ele dividido ali, aonde eu gastei dinheiro. 35% desse custo foi para adubação, 2% foi para adubação foliar, 31% foi para colheita, R$ 125,9. 1% para condução de lavoura. O que a gente considera condução de lavoura? Quando faz um manejo no meio da linha, passa um subsolador, alguma coisa assim, é a condução de lavoura. 4% para plantas daninhas. R$ 15,00 com plantas daninhas. Esse custo aí é desse ano. O pessoal não teve muito gasto com planta daninha. A seca foi grande, nem mato saiu no meio do café, não é verdade? Então é um custo baixo esse ano. 4%, R$ 16,00 com controle de pragas e doenças. Outro custo também relativamente baixo. 2% com custos administrativos. Esse custo administrativo é aquele custo que o produtor gasta para administrar a sua propriedade. Gasolina para ir todo dia na fazenda, conta de luz, conta de internet, telefone. São gastos que são divididos, então, pro administrativo. R$ 6,00 para formação e recuperação. Não apareceu ali a porcentagem. 7% desse custo para arrendamento. Em ano de produções altas, esse arrendamento representa muito, quando o arrendamento é por saco. Tem gente que arrenda por hectare, que é mais difícil, a maior parte é por saco. Então, paga lá 20% de arrendamento. Produziu muito, eu vou pagar muito de arrendamento. Produziu pouco, eu vou pagar pouco. 2% do custo com poda e desbrota. Um custo quase que irrisório. R$ 6,00 e pouquinho ali com poda e desbrota. Então, e 11% com pós-colheita. Fechando ali nossa pizza, certo? Se eu tenho que diminuir custo do meu café está caro, como que eu faço para diminuir custo? O que é a primeira coisa que o produtor faz? Eu vou tirar uma desbrota, não vou fazer duas não, vou fazer só uma. Eu tirei uma desbrota, eu vou estar economizando R$ 3,00 no custo do meu café. Adianta? Será que eu não tenho que mudar a estratégia? Vou mexer lá na adubação, que está caro. Será que a minha adubação está eficiente? Será que a minha colheita está eficiente? Eu tenho que mexer nos custos caros. Se eu tirar 10% no custo da adubação, às vezes consigo fazer muito mais do que isso, acertando o equilíbrio nutricional da minha lavoura. Isso aí, nossos técnicos estão capacitados para estar dando essa resposta para vocês. Então, a gente está equilibrando a adubação.
Eu vou economizar na desbrota? Eu vou economizar na capina? Eu vou economizar no controle de pragas e doenças? São custos muito baratos. Se eu economizar lá, eu posso perder produtividade e não vai refrescar quase nada no meu custo. Pessoal, a gente fez uma divisão ali bastante interessante. Ela é parte da metodologia nossa. Só que na metodologia a gente divide em 3. Para facilitar o entendimento aqui, a gente está fazendo 2 só. Aquele grupo de 30 produtores, a gente pegou então os produtores mais rentáveis, os 8 produtores mais rentáveis. O que a gente fez? A gente faz essa ordenação por lucro por hectare. O produtor que ganha mais dinheiro por hectare é aquele que é mais eficiente. Nem sempre ganhar dinheiro por saca é o certo. Porque eu posso produzir pouco saco e por hectare dá pouquinho. Então a gente faz esse custo aí por hectare, que é uma unidade de medida, onde a gente consegue também comparar a cafeicultura com a soja, com o gado e com outras culturas. Então é uma unidade de medida. E o que a gente descobriu ali? Que os produtores mais rentáveis estão produzindo em torno de 40 sacos por hectare. E os menos rentáveis estão produzindo 24,9 sacos por hectare, 25 sacos. Isso aí é um dado de um biênio. Então, são 2 anos de uma cafeicultura de montanha aí, certo? De um dos nossos grupos. Então, a primeira coisa, pessoal, eu tenho que ter produtividade. Eu tenho que ter saco de café para diluir o meu custo. Quanto mais saco de café eu tenho, menor é o meu custo por saco. Vamos para frente. Quando a gente divide esses custos aí, naqueles custos lá, COI, COT, CT e as margens, o que a gente vê? A gente vê que os produtores mais rentáveis têm um COI praticamente igual aos produtores menos rentáveis. Pera lá, mas eles gastam a mesma coisa? Gasta a mesma coisa. O COT é um pouquinho maior e o CT um pouquinho maior. Por quê? Os produtores mais rentáveis normalmente têm maquinário, o que puxa um pouquinho o custo para cima. Então, eles estão gastando um pouquinho mais, quase que a mesma coisa. Só que a hora que a gente vira para as margens, para os resultados, a gente vê que os produtores mais rentáveis estão tendo maior margem bruta, maior margem líquida e, consequentemente, maior lucro. Ué, Rodrigo, por quê? Por que será, né? Vamos ver. Quando a gente vê a venda do café, aí agora a gente transformou para saco. O primeiro gráfico era em hectare, agora o segundo é em saco. A gente vê que os produtores mais rentáveis estão conseguindo acertar melhor as vendas. Então ele vende um pouquinho melhor. E aquele custo que é um pouco mais caro por hectare, agora ele torna-se mais barato por saco. É o que o primeiro gráfico mostrou. Eu estou produzindo mais, eu estou diluindo esse custo. Então a gente tem um custo menor por saca. E, consequentemente, um lucro maior por saca. Isso aí, pessoal, é batata. Em 100% dos grupos que eu fiz os benchmark, que a gente fez esses dados aí, fez essas contas, dá desse jeitinho. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente ganhando menos dinheiro, e alguns estão até com prejuízo. Nesse caso aqui, desse grupo, ainda está sobrando um pouquinho de café, um pouquinho de dinheiro por saco. Mas, quando a gente... Isso aí é porque é um biênio, são 2 anos. Quando a gente olha um ano só, aí chega a estar esse lucro aí negativo. Aí não é lucro negativo, né? Prejuízo. Esse gráfico aqui também é um gráfico bastante interessante. De um dos nossos grupos, a gente tem ali então os 30 produtores, 28 produtores enfileirados. O que a gente vê nesse gráfico aqui? Por exemplo, o produtor 18 foi o que teve o menor custo. O produtor 24 teve um custo um pouco maior. Custo total chegando quase a R$400. O que a gente vê ali? O azulzinho é o COI, o verde é o COT e a pontinha é o CT.
Então, o melhor produtor do grupo seria o produtor 24. E a linha vem seguindo, a gente vê que o custo vai aumentando. E o último dado aqui é a média do grupo. Então, o número médio, quando a gente fala que na média o produtor está ganhando dinheiro, a gente sabe que tem produtor ganhando e tem produtor perdendo. Aí, para melhorar esse gráfico e ficar mais interessante, a gente coloca ali a produtividade. A gente vê, então, que a linha muda. A linha de produtividade começa lá nos produtores mais eficientes e vem caindo nos produtores menos eficientes. Mais uma vez provando, a gente tem que produzir café. Só que nem sempre é só produzir. Por quê? A gente tem que ter venda boa e a gente tem que estar equilibrado. Por exemplo, o produtor que mais produziu café foi o produtor 9 ali, ó, o 9 e o 24, são os dois produtores mais produtivos do grupo. Mas por que o 9 então não é o segundo colocado? Vamos colocar mais uma linha para entender ali então. Esse aí é o preço médio de venda. Então o lucro do produtor está da ponta da barrinha até a linha verde. A gente vê então que aquele produtor 9 lá, ó, ele vendeu mais barato do que o produtor 24. Então o produtor 24 teve um resultado melhor por hectare. A gente vê o produtor 5 ali, o 18, com os menores custos. Só que esse produtor 18 lá foi um dos que vendeu mais barato o café. Pode ser que esse produtor fez trava um ano. Isso aí jogou o custo dele, o preço de venda dele para baixo. Mas a gente tem que começar a pensar. Espera aí, se eu sei meu custo de produção, eu consigo travar melhor. Então são coisas que a gente tem que estar pensando e trocando ideia com nossos técnicos, com um agrônomo de confiança. Pessoal, resumindo a nossa palestra aí, o que a gente tem visto no ATG, aqueles produtores que estão tendo resultado, em primeiro lugar, são os que têm amor pelo que faz. A gente tem que estar engajado na cultura, tem que estar fazendo aquilo que gosta. Ah, eu vou mexer com café só porque dá dinheiro. Não dá, não. Se você não for da terra, não gostar do que faz, não ganha dinheiro, não. Então a gente tem que ter amor pelo que faz. Capricho. Fazer bem feito e fazer mal feito, o custo é quase que o mesmo, não muda nada. Só que o produtor que faz bem feito, que faz um plantio bem feito, igual o César comentou ali, a lavoura é mais forte, ela tolera mais adversidades climáticas, então com isso a gente consegue ter mais resultados. Gastos conscientes, pessoal. A gente tem que estar sabendo o que está gastando. Eu falo muito isso de gasto consciente, às vezes na hora de uma adubação. A minha lavoura precisa, será de potássio? Eu vou comprar potássio? Com adubo no preço que está? Então, tem que ter consciência do que está gastando. Às vezes, tem produtor que gosta de comprar adubo, bastante adubo, e esquece do calcário, regra básica. Aí ele está gastando dinheiro e não está tendo aproveitamento. Então, são situações e situações. Cada um tem que ver a sua para a gente poder estar ajudando com o que precisa. Mas tem várias situações. Assistência técnica de confiança. Então, pessoal, a gente tem que ter um acompanhamento técnico, saber o que fazer, na hora de fazer na hora certa, isso aí manda muito. Tem muita gente que gasta, a gente vê lá, ó, os produtores menos rentáveis estão gastando igualzinho os mais rentáveis, mas às vezes estão fazendo na hora errada. A hora manda muito, então a gente tem que começar a mudar mentalidade, mudar pensamento. O nosso programa está aqui para isso, para ajudar o produtor rural. Uma gestão técnica de qualidade, né? Ter dívidas prudentes. Bom, meu café passou uma geada aqui e queimou 50% do café. Vou comprar um trator novo? Não tem jeito. E tem muita gente que às vezes está com esse trator encomendado. Passou a geada, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a gente tem que ter dívidas prudentes, ter uma dívida que vai ter retorno.
Às vezes o produtor tem 3 hectares de café, tem um trator novo lá, o trator serve só para levar água para foliar e para fazer um round-up. Será que esse produtor vai conseguir pagar o custo desse trator na propriedade? Então são dívidas prudentes. Despesas enxutas, pessoal. O café não gosta de muita coisa não, ele gosta do arroz com feijão bem feito. Então a gente tem que estar fazendo o que precisa, certo? Unindo ali a assistência técnica de confiança e a gestão técnica. Então, o que a gente tinha para conversar hoje... lembrando aqui também que hoje começa em Belo Horizonte a Semana Internacional do Café. Muitos dos nossos produtores mandaram amostras. Essas amostras foram provadas e estão indo para o cupping, que vai ser na sexta-feira. Amanhã vai ter um ônibus saindo do sul de Minas que vai levar produtores. Já está todo mundo organizado para ir aí. Então, a Semana Internacional do Café é a oportunidade, às vezes, que o produtor tem de conhecer para fora da porteira como que funciona o café em grão, o café torrado. Você vai lá, você vai ver um outro mundo, um mundo diferente, certo? E no mais, agradecer a presença de vocês aí, né? A gente está aqui então para ajudar. Sempre que precisar da gente do Senar, a gente está à disposição aí então. Quando o produtor precisa, o sistema FAENG resolve.